mais estranhas e não tão estranhas assim. Aqui estamos em mais sábado de entrevista. Bom, essa semana eu não postei praticamente nada aqui no canal por causa das minhas provas na faculdade de trabalhos. Então tá muito confuso tudo. Eu espero que semana que vem eu consiga voltar ao normal. Não na segunda, mas pelo menos na sexta. Mas a entrevista não podia faltar, com certeza. E a entrevistada do mês é a Noemi Nicoletti. Oi, Débora. Oi, pessoal. Que bom poder dar essa entrevista aqui, é uma honra pra mim. E eu só queria dizer que eu tô um pouco na correria. Final de semana costuma ser o tempo mais ocupado, mais atarefado pra mim e pro meu marido. Então, se eu, por acaso, não terminar as perguntas agora, vocês vão ver que vai mudar um pouco o cenário, eu vou terminar as perguntas em outro lugar, só pra esclarecer isso. Então, vamos lá para as perguntas. As primeiras perguntas é da Marília Galvão, e ela perguntou: quando começou a escrever e há quanto tempo escreve? Então, foi muito interessante essa pergunta, a primeira pergunta da Marília, porque me forçou a pensar de forma linear num processo que pra mim ainda não estava claro, como que eu comecei a escrever. E eu comecei a lembrar que eu sempre gostei muito de ler e eu mudei de Recife para Santos quando eu tinha 10 anos de idade e eu fui para uma escola que tinha uma professora muito querida de português e ela passava redações e era algo que me dava muito, muito bem e ela sempre me incentivava muito, me apoiava muito. E eu lembro que no final do ano eu tive que mudar de novo de cidade, eu fui de Santos para Belo Horizonte, eu tinha acabado de fazer 11 anos de idade. Então foi uma época da minha vida em que estava tudo muito confuso assim dentro de mim. Eu estava entrando na pré-adolescência, começando a me dar conta de quem eu sou, essas perguntas que surgem, né, sobre o sentido da vida e tudo mais. E ao mesmo tempo eu fui levada para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, numa escola gigantesca, o Colégio Batista Mineiro. Eu não tinha amigos e os mineiros são muito queridos, mas no começo eles são um pouco reservados, né? A maior parte, assim, pelo menos em Belo Horizonte, assim, um pouco desconfiados. Então foi difícil pra mim a adaptação. E aí nessa época eu comecei a escrever poesias. Ah, sim, porque eu esqueci de falar. Essa professora de Santos, na época da despedida pra Belo Horizonte, então ela pegou e me deu um caderninho muito fofo, de florzinha, assim, rosa, e ela escreveu no caderninho assim: Noemi, eu quero que você use isso pra você continuar escrevendo, não perca esse dom. E aqui está um poema que eu gosto muito, do Fernando Pessoa. E esse poema foi aquele: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Tem aquela parte: tudo vale a pena, vale a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E isso me marcou muito, me impressionou muito, eu gostei muito desse poema, tanto que até hoje eu lembro, eu tinha 10 anos de idade, 10, 11 por aí, na época. Então, em Belo Horizonte, eu tava nessa situação, assim, muito, muito confusa, com sentimentos, e aí eu comecei a escrever poemas nesse caderninho. E eu lembro que aí eu mostrei pra uma professora esses poemas e ela chorou na época quando leu, assim, pra mim eu fiquei um pouco impressionada, provavelmente porque eu tinha 11 anos de idade, tava escrevendo, assim, sobre os sentimentos, sobre tristeza e solidão. E ela queria até escrever em concurso, queria fazer um pôster e colar na escola, mas eu fiquei muito com vergonha, assim, eu não deixei não. E eu nunca tinha pensado assim em fazer realmente pra outras pessoas lerem, pra alguma coisa nesse sentido. E aí quando um pouquinho mais velha, já morando em Jundiaí, eu mudei muito de cidade, tá, gente? Eu comecei a escrever de brincadeira um livro com meu irmão, chamado Série Mima. Era bem piada, era só pra entreter a nossa família. Era uma mistura de uma série que eu gostava muito, chamada Série Cris, é um livro para adolescentes, e a série que meu irmão gostava muito, que era o Tarzan, né, os livros do Edgar Rice Burroughs, sei lá como se pronuncia esse nome. E aí a gente misturou os dois e ficava muito engraçado, mas só pra nossa família, porque eram muitas piadas internas, assim, que só a gente entendia. E foi esse processo, eu fui desenvolvendo gosto pela escrita e era muito divertido pra mim. E eu tive blogs, aí comecei a escrever em inglês com 13, 14 anos de idade. Eu comecei já mais de 8 livros, mas Sons de Ferrugem e Eco de Borboleta foi o primeiro que eu realmente consegui concluir, finalmente. Se quer ser uma escritora profissional, quando essa vontade começou? Você quer dizer com escritora profissional que eu quero só escrever? Então, não, eu não quero ser uma escritora profissional.
Eu gosto muito do que eu faço, eu trabalho com pessoas, eu tenho a oportunidade de trazer um impacto na vida delas, de fazer a diferença. Isso é algo pelo qual eu sou apaixonada e, além do que é uma fonte de inspiração também, né? Ver a poesia da vida, ver tudo o que acontece, o lado bom e o lado ruim. Isso me ajuda muito a trazer clareza para a realidade. Então, não, eu não quero ser uma escritora profissional nesse sentido. Agora, se eu quero ter um livro publicado, eu acho que isso é o sonho de todo escritor. Naturalmente, eu quero também ter na minha estante, quero que outras pessoas tenham nas suas estantes e também pela questão do alcance, né? Quanto mais pessoas lerem, mais diferença eu sinto que estou fazendo um pouquinho, né? Tento transformar o mundo, uma palavra de cada vez, um leitor de cada vez. E quando você é publicado por uma editora relativamente grande, que é o sonho, né? Você tem um alcance maior. Então, a partir disso, eu tenho, sim, vontade de ser escritora profissional nesse sentido. Achei esse título, Som dos Ferrugem de Borboleta, bem interessante. O que te fez escolhê-lo? E o que quer dizer, se não for muito spoiler? Eu acho que é muito spoiler. Então, sobre o título do livro. Eu acho que quando você lê, você vai entender do que se trata. Aproveitando para fazer propaganda, leia o livro, Marília! Leiam o livro que vocês vão entender do que se trata o título. Se não entender, por favor, me escreva. Eu tento explicar da melhor forma, mas eu acho que tá bem claro. E o porquê que eu escolhi esse título tão diferente, assim, é porque eu sempre tive uma vontade de tentar expressar coisas que não se expressam normalmente com palavras, né? Então isso acabou que eu sempre criei umas expressões assim que são um tanto poéticas, assim, a gente chama de sinestesia, né? Quando tem a mistura de sentidos. É apenas esse esforço mesmo de tentar expressar coisas que a gente costuma não conseguir expressar. E eu espero que você goste do livro quando você ler, que você entenda o significado do título. Quanto tempo demorou para escrevê-lo? Pra você ter noção, eu comecei a escrever Sons de Ferrugem de Borboleta em 2012. E na época tinha uma proposta bem diferente do que tem agora e eu fiquei bem bloqueada durante um tempo por causa disso. Tinha umas coisas que eu não conseguia prosseguir, eu fiquei 3 anos sem conseguir, 4 anos sem conseguir escrever o livro. Até que eu mudei a proposta, eu aceitei que aquilo lá não estava muito verossímil. E quando eu mudei a proposta, eu consegui então em 2 meses concluir o livro. Foi bem rápido. Para você, quais são as coisas que mais gosta em ser escritora e as que menos gosta? Mais gosto de escrever, definitivamente, é poder compartilhar das minhas loucuras e dos meus devaneios. Alguém uma vez disse que filmes são sonhos compartilhados. Eu acho que livros são mais ainda sonhos compartilhados. Então é tipo Inception, sabe? Assim, eu sou a arquiteta, agora nesse caso, e eu posso compartilhar com as pessoas das minhas emoções, das minhas alegrias e tristezas, mas de uma forma fictícia. Não sei se isso faz sentido. E o que eu menos gosto? O que eu menos gosto... eu acho que é porque eu fico... Acho que o que eu menos gosto é que eu fico meio aérea quando eu tô escrevendo. Fico viajando nesse universo. E aí, às vezes, as pessoas falam comigo e eu não ouço porque eu tô dentro desse mundinho. E eu tenho que aprender a equilibrar essas coisas. Quais são seus personagens favoritos? Por quê? E o que você não gosta? O meu personagem favorito, eu tenho que dizer que definitivamente é o Jay. Simplesmente porque ele me surpreendeu. No começo eu achava que ele era uma pessoa e eu descobri que ele era outra pessoa. Eu sei, sou meio loucura, né, da cabeça de escritora. Mas foi bem assim mesmo. E ele tem muitos aspectos que vocês ainda vão descobrir no segundo livro, no Vislumbres de... Vislumbres de Saudade e Miragens de Baunilha. Até eu ainda tenho dificuldade para falar esse título. Vislumbres de Saudade e Miragens de Baunilha. E eu acho que vocês vão gostar ainda mais dele. Aliás, você ainda nem conhece ele, né? Um detalhe, mas você vai conhecer, espero que você goste. Como não amar o Jay, né? Assim, tipo, não tem como. Vamos lá, a próxima pergunta é: teve personagens inspirados em você mesma ou em pessoas que você conhece? Diria não, mas sim. Eu acho que todo personagem tem um pouquinho de mim, claro, naturalmente. Até os ruins, sinto em informar. Mas, ao mesmo tempo, nenhum deles é exatamente eu. Também, em relação a inspirar em outras pessoas, mesma coisa. Tem um pouquinho de pessoas que eu conheço,
Nosso cérebro é essa coisa, assim, nada a gente cria totalmente, né? É um mishmash, assim, uma mistura de tudo, um quebra-cabeça baseado em coisas que vimos, pensamos, sentimos, e não tem como ser diferente, né? E o máximo que eu posso fazer é talvez exagerar um pouco as características dessa pessoa, ou de mim mesma, ou de pessoas que vi na TV, ou que eu vi na rua, ou o que seja, não tem como não se inspirar. A pergunta da Camila Antunes, ela perguntou: Mima, o que te levou a publicar no Wattpad? E agora, o que tem achado dessa experiência? Agora, peraí, que primeiro eu vou ter meu momento fangirl, ok? Camila, eu li Minha Vida às Avessas, é uma fofurinha. Ok, agora pra sua pergunta. Qual que é mesmo? Assim. O que me levou a publicar no Wattpad, como tem sido a experiência? Eu fui começar a publicar no Wattpad, eu acho que em 2013. Em 2013, eu ouvi falar pela primeira vez porque eu li um artigo de uma brasileira que tinha publicado e tinha sido tanto sucesso que não sei se foi a HarperCollins ou a Random House que se ofereceu para publicar o livro dela. E eu achei isso muito incrível. Na época eu já tinha começado a escrever Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, né? E eu entrei, só que eu não vi ninguém publicando em português na época, não achei nenhum usuário brasileiro. Certamente tinha, mas eu não achei na época. E aí eu coloquei alguns contos meus do meu blog, que eu já tinha um blog na época. Apenas coloquei e esqueci, nunca mais entrei, não olhei mais. Como eu disse, não encontrei ninguém que falasse português. E aí eu terminei de escrever agora esse ano, Sons de Ferrugem, Ecos de Borboleta. E, na verdade, eu estava muito ansiosa para que as pessoas lessem esse livro. Eu tinha algumas leitoras beta em potencial, mas elas ainda não estavam dando feedback tão rápido quanto eu gostaria. Depois elas deram e foram maravilhosas, mas então eu resolvi começar a publicar. E lógico, existe o argumento lógico de que o Wattpad pode te dar uma visibilidade maior e isso chamar a atenção de uma editora ou dar um argumento para que eles prestem atenção em você. Isso entra tudo, mas o que eu mais queria mesmo eram pessoas compartilhando comigo dessa história, e lendo e comentando, e é o que mais me dá alegria mesmo. Pergunta da Pamela, ela perguntou: de onde veio a inspiração para a história? Então, agora a pergunta da Pamela. Aliás, Pamela, seu livro é o próximo na minha lista, já ouvi falar muitas coisas muito boas a respeito dele, e eu tô ansiosa para ler. Veio de 3 coisas diferentes. Uma veio da teologia, por incrível que pareça, embora não seja um livro teológico nem um pouco. Eu estudei num seminário teológico junto com meu marido, né? E uma das coisas que a gente estava conversando numa aula era sobre a palavra perdão na Bíblia, que o Novo Testamento ele é escrito no grego antigo, né? E a palavra perdão no grego antigo, aphemi, ela significa literalmente deixar ir, soltar, lançar, abrir mão. É a mesma palavra, por exemplo, utilizada quando os pescadores lançam uma rede, é o aphemi, né? É o lançar, é o soltar. E isso para mim foi um conceito muito interessante, porque é como se o não perdoar fosse você se segurar. Você tá pegado à pessoa, né? Você tá preso ali. E isso foi o que eu desenvolvi primeiro como um conceito de uma história que eu queria contar, né? Eu queria ter esse elemento na história. Então, o soltar, o abrir mão. O segundo conceito, a segunda coisa que me inspirou para a história foi a minha paixão por música. Eu adoro música. Na época, eu ia todo dia de bicicleta pro meu seminário teológico e voltava, e eu colocava sempre música e eu ficava encantada como que músicas diferentes traziam atmosferas diferentes pro ambiente, como me faziam me sentir diferente, e eu queria também expressar isso num livro. E terceiro, porque eu lembro também dos meus crushes platônicos na adolescência, né? Eu consigo me identificar com a Lisa bem nisso, apesar que ela é um pouquinho mais exagerada do que eu era. Mas quem nunca teve uma paixãozinha por um cantor, algum músico, alguma celebridade, né? E foi isso. E, inclusive, detalhe, abrindo parênteses aqui, quando eu conheci o meu marido, ele estava tocando e cantando também, né? Num palco. Então, acho que isso diz muito a meu respeito. Você teve muitos bloqueios durante a escrita? Sim, eu tive muitos bloqueios, especialmente na época que a história ainda não estava muito verossímil. Mas depois que eu consegui encaixar tudo direitinho, aí os bloqueios sumiram, graças a Deus. Teve alguma coisa que você planejou e mudou de última hora? Sim, eu diria que eu mudei 90% da história de última hora.
Você tem apoio da sua família e das pessoas com quem convive? Eu tenho mega apoio de todo mundo, da minha família. Dos meus amigos, muitos não sabem que eu escrevo, mas da minha família, do meu marido, eu tenho muito apoio. Às vezes, quando eu tô muito inspirada, eu até deixo de fazer algumas coisas, mas eles entendem e me apoiam em tudo. A da Ana Rita Marques, ela diz que ainda não leu nada seu, apenas uma obra que a Mimi escreve comigo, e ela perguntou: o que acha dessa experiência de escrever em parceria? E me diz se é mesmo uma profetisa. Vai, Mima, diz aí. Gente, essa história da parceria, eu ainda não sei como é que eu me meti nessa. É culpa da Débora, viu Débora? É sua culpa, só pra deixar esclarecendo. Eu nunca fiz isso de parceria com ninguém, nunca nem pensei em fazer. Surgiu de uma brincadeira esse livro, A Maldição da Mima, que a Débora estava falando como ela adora futebol, para dizer o contrário. E eu brinquei com ela, falei assim, você fala tanto que você vai acabar casando com um jogador de futebol. E aí ela, não, eu detesto, não sei o quê. Eu falei, vou escrever um fanfic da sua vida, então. Você vai casar com um jogador de futebol. Mas eu não planejava escrever um fanfic, né? Era brincadeira. Aí ela falou assim, se acontecer isso na minha vida, de eu casar com um jogador de futebol, de me apaixonar por um jogador de futebol, eu vou pegar e vou levantar a mão pro alto e vou falar, maldição da Mima! E aí, na hora, eu achei muito engraçado e eu peguei e criei no Photoshop rapidinho uma capa para um fanfic de brincadeira e coloquei a maldição da Mima. Onde o amor joga não há impedimentos, é um fanfic da vida real e tal. Aí ela riu muito, a gente riu muito junto. E aí ela resolveu postar no perfil dela só de brincadeira. E aí muita gente começou a curtir, começou a falar, que legal, uma nova história, ansiosa, não sei o quê. Aí eu falei, vamos escrever então um capítulo para brincar. E a gente foi escrevendo e tá sendo muito engraçado. A gente morre de rir. Acho que nós duas somos as que morremos mais de rir. Tem algumas piadinhas internas também, com certeza, que algumas pessoas não vão entender. Mas tá sendo muito, muito engraçado. E se eu sou uma profetisa, eu saí profetizando para todo mundo. Se você está perguntando se eu sou uma profetisa no sentido assim, que nem da Bíblia, de que Deus pode falar através de mim, então eu sou, porque eu acho que Deus pode falar através de qualquer um. Eu creio em Deus, eu creio que Ele se comunica com os seres humanos através de sentimentos, pensamentos, através da Bíblia principalmente, mas que Ele pode nos trazer impulsos. Eu creio nisso, então nesse sentido eu sou uma profetisa, sim. Agora, se você está falando profetisa no sentido hocus pocus de o que eu falo é lei e é tipo uma maldição mesmo, não. Então, definitivamente não. Além de escrever no Wattpad, também é leitora? Se sim, quais livros estão no seu top 5? E quais as escritoras que mais gosta? Eu entrei no Wattpad mais com o intuito de publicar mesmo o meu livro, por isso eu não cheguei a ler muita coisa ainda. Mas eu sei que tem muita coisa boa, então eu comecei já a ler algumas coisas. Tem uma história não completa que eu já comecei a ler que se chama Exagerados. É muito engraçada, da Júlia, acho que o apelido dela é Lola Stylisson. E é muito bem feito. É o primeiro livro que eu li lá no Wattpad que eu pensei, nossa, será que é tradução do inglês ou de algum livro famoso? Porque é muito bem feito. Não sei se ela vai completar, tô torcendo para que ela complete, eu torço muito. E eu tô lendo agora os livros que são indicações da Débora, do Não Tão Estranho Assim. Adoro seu apelido. Tem alguma origem italiana? E gosta de caramelo? Eu acho que você quis dizer com apelido o meu sobrenome, né? No português de Portugal, talvez. É meu sobrenome e tem origem italiana, sim. É do meu marido, na verdade. Eu não tenho nenhuma ascendência italiana. Mas meu marido é um Conte Nicoletti, italiano. Enfim, se eu gosto de caramelo, é uma pergunta bem aleatória. Não tenho nenhuma preferência especial, mas eu gosto, por que não? Obrigada pela pergunta. E pudesse emoldurar um livro, qual seria? Eu acho que se eu fosse emoldurar um livro, eu iria emoldurar a coleção de poemas da Cristina Rossetti, porque eles são bem idílicos,
São muito bem trabalhados, fofos e são como uma paisagem, então combinaria num quadro. Um gênero que nunca leu. Eu nunca li nem quero ler livros de terror porque eu tenho medo. A Mari Yoshikawa. Qual a parte mais difícil e a que você mais gostou de escrever em Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta? A parte mais difícil de escrever pra mim foram as partes fofas, porque eu não queria cair novamente naquela coisa do o homem perfeito da minha vida. Ao mesmo tempo eu queria que ficasse fofo, mas não queria que ficasse também meloso demais. Encontrar esse equilíbrio assim de engraçado e fofo e ao mesmo tempo um pouco realista, foi difícil de conseguir. E qual a parte que eu mais gostei de escrever de Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta? Olha, todos os diálogos para mim foram bem legais de escrever, porque as cenas vinham na minha mente, as conversas vinham na minha mente, e eles eram uma espécie de debate comigo mesma. São as muitas vozes na minha cabeça. Então, para mim foi bem divertido essa parte. Qual o seu personagem favorito do livro que você mais gosta? É a Anne, do livro Anne de Green Gables, porque ela é uma fofa, ela é super feliz, mas super dramática, de uma forma bem divertida, ela é muito engraçada e ela me ensinou muito, eu acompanhei a vida dela através da série de livros. Aliás, a editora Pedra Azul está publicando em português esses livros, comprem, apoiem, porque aí eles vão publicar o resto, né, se der certo. E é isso, recomendo. Mari, um beijão, viu? Eu lembro de você, eu sei quem você é. Da Cat Souza, ela perguntou: que conselhos você daria para o pessoal que está começando na escrita literária agora? O conselho que eu daria para quem está começando agora, Kat, é não colocar muita pressão em si mesmo, para ser perfeito, para conseguir, para ser tipo Shakespeare no primeiro livro. Isso só bloqueia, ninguém consegue sobreviver ao peso da própria autocrítica. Própria autocrítica é bom, né? Da autocrítica. Então, apenas escreva para você, escreva para se divertir, escreva para emocionar você mesma, primeiramente. E no processo de revisão você pode ligar um pouquinho a autocrítica, mas inicialmente não. Isso foi a coisa mais importante para mim. E compartilhe com as pessoas o que você está escrevendo, se arrisque e você vai saber se isso toca na vida das pessoas ou não. E continue aprendendo, isso é importante. Agora umas perguntas minhas. Todo o conhecimento pela música que você demonstra pelos personagens é seu mesmo ou você adquiriu através de pesquisas? Eu sempre tive muito contato com a música. Meu pai, ele tocava violão, os meus irmãos eram músicos também, não profissionais, mas eles sabem tocar muito bem violão, teclado. Eu também tive um pouco de aula, assim, de conhecimento. Meu irmão sempre tentou me ensinar a tocar violão, nunca deu muito certo, mas eu sei um basiquinho, né, um basicão. E de vez em quando acho que dá pra ouvir aqui também música de fundo, isso é ao vivo. Meu marido, ele toca violão também, ele canta, eu canto um pouquinhozinho também, assim, nas horas livres, então, no chuveiro, né? Então eu tenho muito contato e eu amo e sempre vou amar, creio eu. E é assim que eu tenho um pouco do conhecimento. Fora isso, eu tenho amigos músicos, eu tenho um amigo músico profissional que estudou na Universidade de Música aqui de Causo, da cidade onde eu moro. E sempre, é isso. Em certos aspectos, você se identifica com a personagem Lísio? Pra falar a verdade, eu tenho a tendência a me identificar com todos os seres humanos. Não sei se é empatia ou se é doideira mesmo. Então eu me identifico sim, eu me identifico muito com a Lisa em vários aspectos. Já falei da questão da paixão por uma celebridade, alguma coisa assim na adolescência. Mas também porque ela é meio doidinha, meio dramática, meio tudo. Hoje em dia eu não sou tão intensa quanto eu era na adolescência. Eu acho que eu só sou assim quando eu tô com muito sono. Eu me transformo de verdade. Acho que a Mima se identifica muito, porque às vezes ela é muito dramática, mas tudo bem. Por que você escolheu o rap como estilo musical pro Jay? É porque você gosta ou porque você odeia? Eu não sei, na verdade, se eu amo ou se eu odeio rap. Eu escolhi o rap porque eu tava ouvindo uma música de um cantor chamado Lecrae. E na hora eu pensei assim, nossa, se o Jay tocasse rap, isso ia ser tão uma antítese do que eu imagino, assim, de um mocinho.
Nunca imaginei um mocinho rapper, porque não faz meu estilo, né? E foi assim que surgiu a ideia. E aí foi aí que eu comecei a gostar mais do Jay, porque até então eu achava ele muito convencional, eu não tinha interesse. O Jay não era o mocinho da história. Só realmente quando ele se transformou no rapper, que ele virou o mocinho. E eu não sei se eu gosto, se eu odeio. Eu ouço de vez em quando, eu gosto pra me sentir com mais energia, eu gosto pra me sentir assim meio humana, de vez em quando. É. Mas aquele debate que teve entre a Lizzie e o Jay foi um debate que estava acontecendo comigo mesma na minha mente, assim. É música de verdade, não é música de verdade? O que significa música? A argumentação, assim, isso fala de sentimentos, o outro fala de justiça social, o que é válido, o que não é. Eu concordo um pouco com a Lisa que não é música de verdade, mas tem seu papel e é divertido. Morando fora do Brasil e não tendo mais a dinâmica brasileira 24 horas por dia, foi difícil escrever sobre uma personagem brasileira, moradora de São Paulo? Foi difícil sim, porque muita coisa eu já esqueci, né? Eu tô há 9 anos aqui na Alemanha, então eu esqueci de muita coisa que acontece no Brasil, eu tive que ficar me relembrando dos problemas de segurança e algumas coisas eu devo ter deixado escapar, mas por outro lado acho que foi bom que a gente acabe idealizando o local que você não habita, né? Por isso que os brasileiros costumam escrever sobre o exterior, porque parece tão mais legal, tão mais divertido, tão mais encantador. E o Brasil me parece assim, né? Santos é a cidade que eu morei 4 anos, foi a última cidade que eu morei antes de vir pra cá. E é uma cidade que sempre me encantou, que eu adoro. Então, e eu sempre tinha na minha mente, enquanto eu andava pela cidade, que um dia eu queria escrever sobre ela, eu queria descrevê-la. E foi minha oportunidade agora, né? Então foi essa visão meio idealizada, talvez, mas de uma cidade que realmente é maravilhosa, que eu sempre amei. Foi bem tenso ler as cenas em que a mãe da Liesel aparece. Foi tenso também escrevê-las? É verdade, as cenas com a mãe da Liesel foram difíceis de escrever, sim, porque eu não tinha pensado nisso, na verdade, eu tinha esquecido. Foi bem difícil de escrever porque, para mim, eu queria manter um certo equilíbrio, eu não queria que o livro ficasse muito pesado. Por outro lado, eu queria ter muito respeito por pessoas que sofrem com isso, né? Por pessoas que têm parentes que têm distúrbios mentais e que não são fáceis de lidar. E eu não quis me aprofundar muito nisso, eu não sei se vocês perceberam que eu não entrei muito nessa história. Então, eu tenho muito respeito, assim, por pessoas que passam por isso, e eu não quis fingir que eu sabia como é que é isso. Eu dei uma pesquisada, li bastante a respeito, li depoimentos de pessoas que passam por isso, para poder retratar de uma forma adequada, mas por isso foi muito difícil mesmo escrever. Você, por acaso, já teve uma Gibson 1941? Não, eu nunca tive uma Gibson 1941, mas se alguém quiser me dar, meu aniversário está chegando, agora em dezembro, fiquem à vontade. Custa, essa que eu pesquisei, na verdade, custa mais de $100 mil, mas quem sabe? Afinal, o que podemos esperar de Vislumbres de Saudade e Miragens de Baunilha? Então, sobre Vislumbres de Saudade e Miragens de Baunilha, eu tenho recebido um feedback muito positivo das minhas leitoras beta, né? E algumas chegaram a dizer que tá até melhor do que o primeiro livro. Então, tá um livro bem poético, cheio de surpresas, vai ter muita coisa assim diferente. Pode esperar muita fofura, pode esperar algumas risadas, infelizmente algumas lágrimas, mas faz parte da vida, né? E eu acho que vocês vão gostar. Tô na expectativa, tô muito ansiosa para postar logo. Já recomendo que vocês já adicionem na biblioteca de vocês no Wattpad para receber as notificações assim que for lançado o primeiro capítulo. Deve sair por volta de fevereiro de 2017. Já vejam os trailers que eu postei lá, porque já dá umas dicasinhas do que vem adiante. Então agora só resta agradecer pela oportunidade. Um beijão para você, um beijão para todas as telespectadoras. E espero que tenham gostado e podem entrar em contato comigo no Wattpad ou na página Mimo Pumpkin no Facebook. Um beijo! Bom, e essa foi nossa entrevista móvel. Por diversos motivos. Foi uma entrevista muito corrida pra Mima e pra mim também. Mas foi uma entrevista divertida. Eu adorei entrevistar a Mima. Saber todas as respostas dessas perguntas. Obrigada a vocês que resolveram fazer as perguntas lá na página pra Mima. Obrigada, Mima, por aceitar
fazer aqui uma entrevista, por tudo mais, por escrever uma história louca comigo, por dar altas risadas comigo, por ser minha amiga e, assim, por escrever um livro tão maravilhoso quanto esse Sons Ferrugecos de Borboleta. Se você ainda não leu, eu vou deixar a resenha bem aqui linkada, tá bom? Bom, e foi isso, gente. Tá acabando os meses do ano. E mês que vem vai ser a nossa última entrevista. Então logo logo eu libero qual vai ser a nossa entrevistada, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aí, se inscreve no canal pra ver outras resenhas, deixa seu comentário. Nos siga no Twitter, Instagram e curte nossa fanpage lá, tá bom? Tá tudo aqui. E me adiciona no Snap, canal NTE em maiúsculo. Um mega beijo aí, até!